Imaginem só as coisas que seriam diferenciadas caso pessoas não nascessem, pessoas chaves. Um exemplo, um senhor que desencadeou toda uma estrada errática de mau cunho para a humanidade, um único homem, o senhor Mussolini, italiano. Então ali havia um sistema de coisas, uma situação de terrível depressão em todos os aspectos na Europa. E aqueles grupos permeando essa coisa, que eu não vou dizer que o lado A ou o lado B é ruim, mas esse comunismo e esse capitalismo nesse jogo de braço, onde cada movimento dessas braças ceifavam milhares e milhões de vidas. Nesse empurra-empurra, então nasceu esse jovem rapaz, que ele deu toda uma ideia para aquela Europa, e o seu grande pupilo, Adolf Hitler, que é só a gente estudar a história, ver a consequência de tudo aquilo. Nós tivemos com a Segunda Guerra a derrota de um sistema fascista, nazista, cruel. A gente deu com isso a exaltação dos norte-americanos, e isso foi bom para a história humana, tendo que esse dominador mundial, a América do Norte, os Estados Unidos, não tem aquele perfil romano de muita crueldade, tendo em vista aí o Japão e a Alemanha depois da Segunda Guerra. Praticamente nem o pai que mais mima seus filhos dariam tanta coisa, pois se tornaram essas nações inimigas na Segunda Guerra Mundial, vieram a se tornar grandes líderes nos seus polos, via essa norte-americanização. Coreia do Sul também, vista a Guerra das Coreias. E enfim, o Vietnã não deu certo, mas, como diz, dos carrascos o menos maldoso. Aí, se nós disséssemos assim, não tem problema, então a gente inventa uma máquina do tempo, volta lá e mata o bebezinho Mussolini. Não. A gente poderia até, se fosse o caso, né, voltar, e naquele dia a gente pingou gotinhas no cafezinho da senhora mãe Mussolini, e ela aquele dia não esteve com o seu marido, então o bebê não foi criado. Aquele menino, aquela genética, resolveria tudo? Não necessariamente. Porque o que é o senhor Mussolini? Ele é um animal. Como você é um animal, eu sou um animal, somos animais irracionais. Mas de repente, na cabeça daquele moço, talvez na cabeça até de outros, tinha o quê? Uma ideia. A ideia já parte do seu princípio. Ela é dinâmica, ela é todo um processamento.
uma coisa que gera outros aspectos que vão se encaixando, que vão se unindo, melhorando. Isso daí é um espírito, no sentido de um processamento. Na ciência também nós chamamos de demônios, demônios na mente. Sim, aquela mesma raiz simplória de desenhos animados, o indivíduo, o diabo num ombro e o anjo no outro. E aí, anjos e diabos, anjos e demônios, nossa primária estação, nós, os simplórios, nós não somos rodoviárias, nós somos pontos de ônibus rurais. O ônibus para ali, mas não é ali o centro da atenção. E o que acontece neste sentido? O senhor Mussolini era apenas o animal sendo influenciado por um demônio na mente que gerou toda uma problemática. Esses demônios existiriam se outros humanos estivessem, não o senhor Mussolini? É claro, claro que sim. Entenda que ideias, demônios ou anjos na mente estão fluindo na nossa mente o tempo todo. Toda a criação artística de músicas, de peças de teatro, tudo nasceu desse conceito. Observe que dar o status de anjo ou de demônio a uma ideia, a um espírito, ela é exercida pelo livre-arbítrio do animal hominídeo Homo sapiens. Só que a ciência, ela é bem objetiva. O que nós fazemos? Nós precisamos fazer valas no chão. Como nós faríamos isso? Antigamente com gravetos, cutucando aquilo por ano, até um canal d'água passar por ali para irrigar as nossas plantações, ok? Mas com o passar do tempo nós inventamos enxadas, enxadões, picaretas, ferramentas metálicas. Então nós ficávamos menos tempo e demandávamos menos esforços em cutucar aquele chão para fazer a vala, para mandar água para as plantações. E hoje em dia como que a gente faz? A gente pega de uma central, abre um drone de comando e um trator Android, sai de um galpão de uma empresa, viaja 300 mil quilômetros por rodovias totalmente autônomo, chega lá, mapeia a geolocalização no chão da valeta, e em 37 minutos ele abriu uma vala, aonde que igual vala no passado precisaria de uns 3 a 4 mil humanos, e aquilo ali ia dar muita doença, fome, brigas, intrigas, mulheres se prostituiriam naquele local, haveria muita coisa estranha ocorrendo junto com a construção da vala, porque eram milhares de humanos numa situação de calamidade, pobreza e domínio. É claro que o senhor
se fosse numa sociedade antiga, o senhor Deus Azteca ou o senhor Barão do Café, não ia ele abrir a vala, seriam sempre os pobres miseráveis. Vantagem de você ter a tecnologia, ela te trará sempre as melhores coisas. Hoje um jovem recém-formado na universidade senta numa grande central e aquele jovem controlando máquinas, drones autônomos, fazem o serviço de milhões de pessoas com uma precisão incrível, com uma capacidade enorme. Aí você me dirá, mas e o que as pessoas que fazem isso hoje em dia irão fazer? Eu sinto lhe informar, mas humanos foram máquinas inventadas para pensar, não para trabalhos braçais. Para isso nós usávamos animais, que eram ferramentas. Hoje as nossas ferramentas são muito mais sofisticadas. Cada humano daquele pode, em conjunto com outros humanos, dando a sua mente naquela história de identificar quem é o anjo, quem é o demônio. É a coisa mais simples do universo. É evidente que dá para saber o que é o mal e o que é o bem. É uma coesão de ideias, mas então sejamos advogados do diabo. Vamos pedir para uma máquina, uma inteligência artificial, nos dizer, do ponto de vista de tudo que há, a natureza, desde ácaros, minhocas, vermes na terra, até o universo inteiro. Tudo isso é a natureza. Então a máquina nos dirá o papel do humano para exercer uma característica numa idealização de uma única palavra, o amor, o que é a criação. O amor para esse aspecto idealizado, angélico, de fé, de Deus. Nós precisamos de um Deus. O Deus que eu sugiro que nós analisemos seria o Deus budista, mas só que não existe um Deus no budismo. Mas existe esse mesmo budismo no budista cristão, no budista Cristo, Jesus Cristo ou budista. Então ele falou maravilhosamente do seu pai, o pai que ele idealizou nas ideias dele, aquele pai daquele momento, Jesus, o Deus amor, e não do Deus do Moisés, do Abraão, ou de quem você queira, do Davi, do Sansão, do Elias. Aí depende da expressão do significado do Pai do Jesus Cristo, o amor. Então a gente usa isso para ser o fusível que acende a lâmpada, a luz, a ideia da inteligência humana, a questão da religião. E para a física, a matemática das coisas, nós usamos o Deus que criou todo o universo,
a substância, a criatura, que faz essa regência no universo todo, que permite variações muito grandes em estados da matéria para que sistemas de coisas funcionem. Então essa observância do humano em ver toda essa adaptação ou essa autoseleção, tentativa, acerto e erro da natureza. Isso talvez possa ser pensado, mas o universo é muito grande. É essa coisa de tentar 1 milhão de vezes para uma dar certo, essa teoria é furada. Então existe uma substância no universo que é um processamento, entendeu? Observe que, novamente fazendo uma analogia com o filme da Matrix, o que era importante, o mundo real, vivendo lá nos esgotos, enfim, naquelas aonde o personagem usava roupas rasgadas e comia o mingau esbranquiçento, ou era a vida dentro do processamento, o lado espiritual. Então observe na vossa física, na vossa matemática, que é um universo, esse daqui, real, desde minhocas a estrelas gigantescas, quasares, massas absurdamente grandes, buracos negros. Observe que todas essas coisas estão favorecidas, degustadas, aparadas pelo cálculo matemático. Esse cálculo matemático, que ele é uma ideia sendo desenvolvida, todo ele junto representa uma rede, uma internet universal chamada YHWH. O todo, o processamento que existe, ou seu Deus, ou o Pai de Jesus, não importa, esse ser não é o destruidor. Se fosse, não existiria nada. De onde que um destruidor faria um universo? Ao contrário, ele constrói o universo. O universo está aí estático, permitido a vida, o processamento a criaturas muito insignificantes, muito simples, como os hominídeos, Homo sapiens, até seres gigantescos, de grande capacidade de processamento. Isso é a ideia para uma religião. O Deus, Pai de Jesus Cristo, o amor, praticando a sua essência, da raiz da palavra, e esse mesmo Deus terá o equilíbrio numa balança, do outro lado, na química, física, matemática, o Criador de todo o universo, ou o processamento todo de todas as coisas que movimentam, que fazem as suas trocas de energias, de estados da matéria. O que rege tudo isso, desde partículas subatômicas até conjuntos de galáxia. Tudo isso, então, essas duas substâncias que são uma, o Deus ideal para que seja o fusível que permita acender a ideia, o Deus amor, então, realiza coisas que não levem o humano a maltratar um outro humano,
a criar doenças na promiscuidade, a criar armas atômicas que extinguam a raça inteira da espécie. A gente usa para isso o fusível chamado amor do Pai do Jesus Cristo. E do lado da física, nós criamos computadores, máquinas, ciência para nos ajudar a sermos o que? A interpretarmos se os anjos que nos vêm à mente, as ideias, são anjos ou demônios, são a criação ou a destruição, são o ódio ou o amor. E a nossa pequena e insignificante inteligência pegará para si o Criador em contrapeso ao amor. E essa balança tem que ficar na horizontal, no eixo Y dará zero, ou próximo de zero, naquele balanço. Então nós sabemos que o amor está em acordo com o Criador e o Criador está em acordo com o amor.